aberta a Comissão de Educação, que, como sempre, no último mês, recebe o secretário da Educação, o senhor André Francisco. Peço que ele esteja conosco no plenário. E aí nós vamos fazer os questionamentos, ver aqui o que tem de novidade na pasta. E já de imediato eu gostaria de abrir a palavra para o secretário, para que ele possa expor aí aquilo que ele tem de novidade do último mês, aquilo que foi talvez questionado aqui, que tenha alguma posição, para que posteriormente nós possamos fazer o questionamento. Justificar a ausência da vereadora Lubugo, que está a trabalho em Brasília, e, nesse momento, passar a palavra ao secretário André Francisco. Boa tarde, presidente Elias, ao vereador Vaguinho, a todos que, porventura, acompanham a reunião da Comissão de Educação. Na verdade, eu tenho, como de praxe, né, já tenho o costume de estar presente na última semana do mês nas reuniões da Comissão de Educação, e apenas para adiantar um assunto que eu estou aguardando os técnicos da Secretaria. Eu convidei os técnicos da Secretaria para trazer um assunto de bastante relevância, que é a questão da educação especial, para trazer para a comissão um posicionamento dos trabalhos, de como têm sido desenvolvidos os trabalhos da educação especial no município, e dentro das perspectivas de atuação que nós já temos mudado, né, permanentemente, temos investido muito nessa temática, e o próprio planejamento para 2024 e as próximas ações, né, como a implementação das políticas públicas, e trazer um pouquinho desse conhecimento aqui para a comissão. Então, como eu, até por conta da questão do horário da reunião, combinei do pessoal estar aqui às 4h para poder estar à disposição também para possíveis questionamentos e para apresentar esse planejamento que nós temos, apresentar um pouco do histórico daquilo que nós estamos desenvolvendo e o que nós estamos já preparando para a implementação da política, consolidação do que nós já fazemos e a implementação e consolidação daquilo que nós pretendemos para 2024. Então, apresentar para essa comissão. Só fico à disposição, aguardar o pessoal, assim que eles chegarem, se puder, já faço a solicitação para que eles sejam convidados, para que estejam aqui com a gente e trazer essa temática tão importante aí para a comissão. Ok, André. Vereador Vaguinho, se tem algum questionamento, alguma situação que você queria trazer aí ao secretário nesse dia? Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Não, presidente. Com relação à amplitude, existe alguma previsão, alguma situação da secretaria para que chegue esse projeto até a casa? Como que está essa questão, né? Nós tivemos alguns movimentos, nas últimas 2 comissões esse tema foi debatido aqui, tanto com professores, nós tivemos aqui na sessão plenária também a defesa tanto de uma comissão de professores, como também de uma comissão da gestão, que teve aí uma presença maciça no plenário. Como que está esse processo, esse trâmite, para que a gente traga esse esclarecimento? Ótimo trazer o tema até para esclarecer o andamento, e até importante para poder relembrar todo esse processo, né, como que ele se deu desde o seu início e de que forma está sendo conduzido, né? Nós relembrar que essa demanda... eu vou até pedir até licença para substituir o termo amplitude. Amplitude fica uma coisa bastante técnica, mas, na verdade, nós estamos tratando do plano de carreira dos professores. É lógico que a amplitude ela significa uma parte desse plano de carreira, que é a partir do professor,
para os cargos de gestão subsequentes, né, para coordenador pedagógico, vice-diretor, diretor, supervisor, mas como nós tratamos como plano de carreira, então é um dos processos que nós estamos estudando para a melhoria no plano de carreira dos professores. Essa demanda nasceu tanto da identificação da secretaria em relação a trazer uma atratividade maior para os coordenadores pedagógicos, né, que precisam ter uma especialização um pouco maior frente à demanda que eles têm em termos de trabalho, os desafios que existem em relação à coordenação pedagógica, que é toda a parte de formação, acompanhamento de planejamento, direcionamento das escolas, e até para que na carreira isso se torne atrativo, nós levantamos essa necessidade de se debater um projeto, né, um planejamento diferenciado daquilo que vinha sendo adotado no município. Fiz essa demanda, inclusive ela coincidiu com alguns questionamentos até de grupos de coordenadores, do próprio sindicato, né, dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos de Limeira. Tivemos alguns questionamentos e, a partir daí, isso foi provocado. E aí o desenrolar, como você bem explicou, já tiveram várias intervenções, participação de grupos nas reuniões, tanto na Comissão de Educação, com representantes de parte dos professores, do grupo de gestão, e isso foi encaminhado, o processo ele está aberto, foi feito um estudo de impacto por parte da comissão, que, por solicitação da nossa gestão, foi montado para poder avaliar o impacto e se desenvolver algumas propostas. Eles apresentaram o impacto orçamentário, principalmente em relação a essa diferença de amplitude de cargos. Isso foi encaminhado para a Secretaria de Administração, já passou pela Secretaria de Administração, já foi feito um recálculo para confirmar efetivamente qual o impacto orçamentário que teria. Isso foi direcionado agora para a Secretaria de Fazenda, porque, lógico, existe um trâmite e um cuidado em relação a essa proposta, porque vai se tratar de uma alteração na própria legislação. Então, isso vai provocar uma alteração na legislação para poder implementar essa diferença, essa amplitude no plano de carreira. E agora nós estamos na avaliação exatamente orçamentária do município e a parte jurídica de quando vai ser o melhor momento para esse encaminhamento. Fizemos vários debates, participamos de vários debates, estamos aguardando agora o posicionamento do prefeito, porque ele já se inteirou do assunto, já se reuniu, inclusive, com representantes da comissão que desenvolveu esse estudo, comigo, principalmente, já tivemos, né, despachos a respeito disso, e ele agora tem conversado para poder saber qual vai ser o encaminhamento, né, qual vai ser a melhor data para encaminhar essa proposta. Então, nós estamos agora aguardando só essa definição. Está tudo, acredito que, lógico, internamente na pasta da Fazenda, na pasta da gestão estratégica, isso ele corre, tem as avaliações de cada pasta, mas isso agora está na mão para a deliberação do prefeito e para que a gente avance, né? Então, ainda não tem a data definida para encaminhamento, mas depois de todos esses detalhes sanados, eu acredito que isso vai ser encaminhado para a Câmara para seguir o trâmite normal. Tem previsão de até quando finaliza esse processo? Eu particularmente, não tenho, porque a parte da educação já passou. A parte da secretaria, o encaminhamento das comissões, isso tudo já foi feito, já foi levantado, já foi passado agora para a administração, Fazenda e agora para o prefeito, para a deliberação. Então, eu não tenho data, né? Quem define, na verdade, a data para encaminhamento agora é o prefeito, e enfim, depois desse final de trâmite todo, aí o prefeito é que tem a deliberação de encaminhamento. Bom, sobre o tema, então, agora está em um outro local. Sobre a questão da robótica, nós vamos falando há algum tempo, acho que há uns 5 meses ficou suspenso o processo,
E hoje, qual que é a posição que nós temos com relação à aquisição desses kits? É até bom também retomar o tema, porque depois de um período até longo, para que se tomassem todos os cuidados, fizemos uma avaliação bastante criteriosa, né, depois do processo de aquisição da tecnologia educacional, robótica, que vem compor todo o núcleo de educação tecnológica que nós implementamos no município. Agora nós temos o sinal verde para poder dar continuidade, então vamos começar agora a preparar a formação dos professores, né, dos profissionais, gestores das unidades, coordenadores pedagógicos, os professores de articulação do núcleo de tecnologia e aqueles que vão ser direcionados para desenvolver isso dentro das escolas, para que a partir do ano que vem a gente já tenha tudo isso completo, os kits, o material pedagógico, os acessos à plataforma, tudo isso agora, no final do ano, nós já estamos preparando uma primeira formação. E aí, assim que nós tivermos a data, nós vamos comunicar, vamos convidar, inclusive, a Comissão de Educação, a Câmara, para acompanhar, inclusive, a continuidade desse projeto. Mas agora nós vamos dar continuidade. Ok, então o curso de formação vai ser feito esse final de ano ainda? Vai. Até dentro de mais 1 ou 2 semanas a gente já consegue desenvolver o curso de formação, o inicial, né? O inicial já vai ser preparação até o final do ano letivo, até meados de dezembro, a gente já pretende fazer essa primeira formação. E os kits chegam quando? Deve chegar agora também no final do ano, né? Mais já tardar teve entre a o ordem final. de compra, não? Não foi emitido ainda, porque nós estamos no processo, estou retomando esse processo, depois da avaliação jurídica, depois de todo o cuidado que nós tivemos, né, para poder tirar todas as dúvidas em relação ao processo, em relação a tudo que foi questionado. Agora, sem mais problemas em relação a isso, nós vamos divulgar agora a data. Boa tarde. Nós vamos divulgar a data, acho que mais tardar entre amanhã e sexta-feira, já temos a definição da data, tudo certinho na agenda, e aí nós vamos encaminhar o convite para essa primeira formação e a inauguração do projeto. Tá. Há outras 2 questões que trazem grande expectativa, que são com relação também a investimentos na área da educação. Uma é com relação aos uniformes, e a outra é com relação à questão dos playgrounds. Como que estão essas outras 2 questões? Com relação aos uniformes, nós estamos com um processo aberto, né? O processo já fizemos o termo de referência, estudo preliminar. Agora já foi passado para a DGS, que é a área de licitações. Se não houver nenhum problema com o termo de referência que foi apresentado, estudado, ele deve seguir para a abertura de licitação. Aí é uma questão de agenda da própria administração para poder fazer a licitação. Se houver alguma recomendação, algum outro problema que precise ser consertado no decorrer do processo, ele volta, a gente faz as correções necessárias, mas ele está exatamente nesse patamar. Estamos aguardando agora a manifestação de quem faz a parte de licitações, para saber se está tudo correto com o termo de referência, com os editais, enfim, para que ele siga o rito para a licitação. Entre o final do ano, começo do ano que vem, é bem possível que a gente já tenha um encaminhamento em relação à licitação. Em relação aos playgrounds, nós temos o contrato é por ata. Esse ano ele teve, como nós fazemos em alguns casos, a gente prepara os processos e aí a execução desses processos ele depende, logicamente, da execução orçamentária. E conforme o orçamento ele vai sendo executado, né, vai sendo confirmado, nós vamos fazendo as solicitações e as implementações, as compras, as aquisições, as reformas, enfim. Os playgrounds, nós preparamos toda a rede, temos a licitação, temos a ata já autorizada, só que não tínhamos, né, como nós tínhamos uma previsão orçamentária para o ano de outras urgências
que no final acabaram consumindo parte do recurso. Nós deixamos agora para o final do ano as primeiras implementações de playground. Então, identificamos agora 3 unidades escolares que até o final do ano a gente pretende dar a ordem de serviço para poder fazer essa primeira implementação. Mas como se trata de ata, e é uma melhoria que a gente gostaria de fazer em todas, mas tem que ter essa prudência em relação ao orçamento, então nós estamos fazendo com bastante cautela, com bastante cuidado, para ver se a gente não acaba extrapolando a questão orçamentária, né? Porque no caso de ata de registro de preço, quando a gente faz o processo por ata, não necessariamente o orçamento ele é todo empenhado. Então, a gente vai adotando e solicitando em ata de acordo com a disponibilidade orçamentária que vai se apresentando, né? Mas temos aí a indicação de pelo menos as primeiras unidades já estarem sendo startadas. Quais são as 3? A primeira é na Escola Jamile, que foi uma sugestão, inclusive, nossa, na Escola do Jamile. As outras 2 estão sendo avaliadas se vai ser. Eu não gostaria de adiantar o nome, porque elas estão vendo a viabilidade, se pode mexer na unidade agora, se está tudo certo. A minha divisão de infraestrutura está avaliando se pode ser feito lá, e eu não quero também decepcionar, de repente eu falo o nome, e aí não tem condições de fazer logo de início. Então, assim que confirmar, eu me comprometo a passar o nome para a comissão. Tá? Com relação à questão só convidar, né, nesse momento, a Adriana e a Silvani para estarem com a gente aqui no plenário, e depois nós vamos também tratar sobre a questão da pessoa com deficiência. Mas... Já anunciei vocês aqui já. Tudo bom, senhor? Senta aqui. Boa tarde. Recentemente foi falado sobre a questão de cooperação junto com o CR, né? Isso. E que teria uma parceria aí para a reforma de algumas escolas. Isso. Foi firmado esse acordo, esse termo de cooperação? Na verdade, não é um termo de cooperação. Nós fizemos um ofício de parceria, eu recebi o Fernando, que é o responsável pelo CR, estive lá visitando o CR, porque nós temos muitas demandas de algumas escolas, e o intuito da Secretaria Municipal é compartilhar, incentivar e auxiliar no processo que eles têm. Deixa eu ver se eu preciso me recordar o nome do projeto deles, que é um projeto de ressocialização e de reintegração com os reeducandos. Então, eles têm um projeto de sensibilização com os reeducandos, e a nossa proposta é auxiliar, inclusive, na vivência com eles, oportunizando algumas parcerias para que eles coloquem em prática as habilidades que eles podem colaborar, como já fizeram em algumas vezes, como eles têm colaborado bastante na gestão desse governo atual, né, do nosso governo. Eles têm participado bastante, feito muitas parcerias, e a ideia é que já repassei para o CR as 4, 5 primeiras propostas de intervenção com o CR. É lógico que ele é um pouquinho mais burocrático nesse caso, porque precisa de autorização do juiz para que ele seja direcionado para a unidade escolar. A ideia é que seja feita em período que não seja um período letivo, seja um período em que a escola ainda não esteja funcionando. Então, tem toda uma preocupação de logística, porque a secretaria ela entra com o material utilizado, dependendo da possibilidade, o material, o transporte. Então, nós fazemos um apoio bastante grande em relação aos reeducandos e a forma como ela é feita. A primeira parceria que nós estamos tentando viabilizar agora, até o final do ano, é na Escola Caroline Pardo, na recomposição do muro da Escola Caroline Pardo. Então, o que nós estamos tentando agora, como está no final do ano, nós estamos com uma certa dificuldade agora de adquirir os recursos, né, os insumos, o cimento, a areia, tudo aquilo que precisa para a recomposição do muro, porque o volume é grande. Estamos em parceria com a Secretaria de Obras provavelmente deve ceder uma parte desse material, e nós vamos adquirir a outra. Então, nós estamos coordenando essa primeira leva
esse primeiro projeto na Escola Caroline Pardo. E temos já engatilhado mais 3, 4 unidades, só que, conforme até a orientação do próprio Fernando, né, do CR, ele fala, a gente vai fazendo um por um. O ofício da secretaria, na intenção dessa parceria, já foi feito, já desde da metade do ano, e a ideia agora é, um a um, a gente fazendo a solicitação para o CR viabiliza, a gente providencia os materiais, e assim gradativamente. Então, deve ser iniciado pela Escola Caroline Pardo. Já tem ordem do juiz ou ainda não? Não, eu ainda não conversei de novo com o Fernando para saber, porque ele também está guardando os materiais para a gente poder coordenar a melhor data, né, assim que encerrar o período letivo. Então, nós estamos coordenando para que isso para que aconteça agora, entre o final do ano e começo do ano que vem. E as 4, 5 escolas seriam feitas nesse período, fora o período letivo? Se for possível, sim. Se for possível, ainda na sequência, né, se ele tiver, porque vai depender também da capacidade do CR, porque a intenção, e acho que é bom frisar, que isso eu conversei bastante com o Fernando, a intenção é que a gente precisa ter uma preocupação muito grande de não transformar essa parceria do CR com a secretaria numa transferência de mão de obra. Porque nós temos uma divisão, temos uma Secretaria de Obras na Prefeitura, temos uma divisão de infraestrutura e manutenção dentro da Secretaria Municipal de Educação, e a ideia do projeto da parceria com o CR não é transferência simplesmente de mão de obra, é de colaborar com esse projeto de ressocialização deles. Então, ele também não pode ser confundido meramente com mão de obra. Tem todo um projeto por trás do CR, que é muito bonito, por sinal, que é um projeto educacional, de ressocialização, e que a gente usa com essa finalidade. Auxilia a escola em algumas coisas pontuais e auxilia o CR no seu projeto de ressocialização. Então, não é... Muita gente pode achar, não, usa a mão de obra do CR, porque aí ajuda a escola. Sim, mas tem que ser feito com bastante cuidado para que isso não seja visto como uma transferência, uma terceirização de mão de obra, que não é esse o objetivo, né? Beleza. Apresentar também a Lúcia, que também está aqui conosco, nossa amiga do Amitea. Né? O vereador Vaguinho queria fazer um questionamento sobre parceria. Eu gostaria, presidente. Inclusive, existe nesta casa, se eu não me engano, um projeto da vereadora Mariana Calço, estou vendo o assessor dela aí, que trata exatamente dessa parceria com o Centro de Ressocialização e a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação. Secretário, eu entendo que nós não podemos tratar o CR como uma transferência de mão de obra, e sim uma colaboração de uma ressocialização. Inclusive, eu estive na Escola Carolina Pardo, junto com o Fernando do CR e a doutora Mayra. Nós, enquanto comissão, solicitamos para que a Secretaria pudesse encaminhar a nós o ofício que foi encaminhado até o CR. Eu não sei se a Secretaria já encaminhou esse ofício para acho que não chegou ainda para mim, mas se tiver, eu encaminho. Mas já faz algum tempo que nós solicitamos essa cópia desse ofício. A minha preocupação, secretário, na realidade, é que, assim, tudo no poder público a gente sabe que é muito moroso, e para andar demora quase 9 meses. Nesse governo, então, é um estudo que a gente só se vê falar em estudo. A questão do Muro Carolina Pardo, isso já faz um bom tempo, presidente. E da época que eu estive lá, até agora, não houve uma tratativa realmente oficial para a reconstrução daquele muro, e aí o senhor está dizendo que existe uma tratativa também com a Secretaria de Obras, com doação, a parceria do material de construção, mas é muito demoroso, secretário. É muito demoroso. Nós temos lá os meninos que podem fazer o serviço, estão dispostos a fazer o serviço, não transferindo mão de obra, porque eu até entendo, se a prefeitura não faz, alguém tem que fazer, né? Para mim não é transferência de mão de obra. A minha pergunta é, se a comunidade se movimentar e arrumar esse material, esse muro sai ou não sai? Porque se a gente for ficar dependendo
da prefeitura para poder ceder cimento, ceder tijolo, ceder isso, ceder aquilo, a minha pergunta é, se a comunidade se mobilizar e conseguimos adquirir esses insumos que serão necessários, esse muro sai? Porque senão vamos entrar novamente no ano letivo e o muro vai estar na mesma situação. Com todo respeito, eu entendo e confirmo também. Na verdade, os processos públicos eles são naturalmente morosos porque existe uma cobrança e uma preocupação muito grande com a responsabilidade em relação aos processos, né? A gente não pode, no serviço público, nós não podemos fazer aquilo que dá na nossa telha. Eu comentei isso numa última reunião, de que a criatividade ela tem um certo limite, porque a gente, mesmo sendo criativo, nós temos que seguir o rito processual oficial, atender às legislações, nós não podemos atropelar, independente da necessidade. Existem casos emergenciais, existem coisas que podem ser feitas a partir de uma, por exemplo, em caso de calamidade pública, mas isso é feito um decreto específico. Você tem os caminhos da legislação para poder atender. O que nós fazemos é, seguindo a questão orçamentária, seguindo as urgências, seguindo o planejamento que nós temos, a gente procura dar a agilidade necessária e possível, né? É lógico que muitas vezes, eu mesmo como responsável da pasta, gostaria de fazer muitas ações muito mais rápido do que normalmente elas caminham. É lógico, para mim seria muito melhor, porque teriam menos reclamações, resolveria mais rápido os problemas, mas nem sempre isso é possível. Em relação ao seu comentário, se a comunidade, já aconteceram parcerias, não é à toa que a escola ela é uma grande integradora das comunidades. Nós já tivemos casos em que as comunidades se organizaram, arrecadaram materiais para auxiliar nas escolas, e com os materiais arrecadados a gente disponibiliza a mão de obra e realiza muitas vezes de uma forma um pouco mais rápida. É viável, é possível. Agora, não é só se a comunidade se movimentar que vai sair. Nós estamos providenciando isso para que saia a reforma do muro, a construção lá, a recomposição do muro, e de uma forma ou de outra vai sair. Agora, se a comunidade quiser participar, sempre é bem-vinda, com certeza. Pode ser, inclusive, que isso poupe tempo, né? Economize um pouco mais de tempo. A Secretaria já fez um levantamento da quantidade de material que vai solicitar para a construção? O senhor tem? Sim. Então, eu peço, presidente, que seja encaminhado para a comissão uma relação, porque se não sair até o final do ano, a gente dá um jeito de fazer uma vaquinha e conseguir esse material. Ou a comissão sobe e conversa com o Dagoberto, que é o secretário de obras, para a gente poder conseguir esse material mais rápido. Eu já tenho conversado com o Ticara, com o Dagoberto, porque nós somos próximos secretários, nós atuamos na mesma gestão. Então, é lógico, eu já conversei com o Dagoberto, ele tem parte, eu já conversei com o Ticara, parte do material ele já tem, parte eu estou tentando viabilizar, mas isso já foi conversado. Agora, toda ajuda é bem-vinda, com certeza. Solicito que seja encaminhado para a comissão a relação do material, por favor. Mais algum questionamento, vereador Vaguinho? Então, vamos ouvir com relação à questão da pessoa com deficiência, e você estava aguardando, aí nós vamos perguntando durante o processo. Só para apresentar e contextualizar, né, nós estamos com a Adriana Diber, que é a nossa diretora pedagógica, com a Silvani, que é uma das responsáveis pela articulação da educação especial, ela já esteve na comissão também, assim como a Adriana já esteve na comissão, e com a Lúcia, que é supervisora da Secretaria Municipal de Educação e também uma das envolvidas com projetos de educação especial. E o motivo é exatamente contextualizando, eu já fiz um preâmbulo aqui, né, no início da reunião, trazer exatamente um breve histórico daquilo que nós temos desenvolvido dentro do assunto educação especial e inclusão, e aquilo que nós estamos preparando para a formatação e para a implementação da política pública e os caminhos que estão sendo tomados a partir de agora para que a gente tenha uma referência, né, uma melhoria nessa referência na educação especial. E aí eu trouxe as meninas para que elas possam explicar um pouquinho mais as questões técnicas e ficar à disposição também para eventuais dúvidas, tá bom? Vou passar para a Adriana, pode ser?
Eu falo um pouco, depois eu passo aí para as minhas colegas, amigas e companheiras aí de trabalho. Quero agradecer, né, essa oportunidade da gente trazer e compartilhar o movimento que a Secretaria, junto com o Conselho Municipal de Educação, tem desenvolvido em relação à política municipal de educação especial. Na segunda-feira, né, eu tenho o hábito de acompanhar a sessão da Câmara, e o seu Zé Hamilton, que é outro parceiro nosso, ele é amigo a todo momento, conversa com a Silvani, passa, né, sugestões, enfim. E aí ele chamou atenção em relação a um projeto de lei, né, que diz respeito às diretrizes municipais em relação à pessoa com transtorno do espectro autista. E aí também a nossa preocupação de unirmos forças, né, e não termos concepções que sejam divergentes em relação ao que está sendo construído. Então, como o André destacou, nós estamos num movimento coletivo de construção de uma política municipal de educação especial. Quem faz parte dessa comissão? Representantes da Secretaria da Educação, né? No caso aqui, eu, Silvani, a Silvani está pelo Conselho, né? A Lúcia pela Educação, a Marta, que é outra supervisora também, além de representantes do Conselho Municipal de Educação. E nós estamos construindo todo um arcabouço aí, legal, a partir da legislação vigente, em relação a toda a educação municipal, educação especial, no contexto do sistema municipal de ensino. Então, a partir dessa deliberação, que vai ser submetida ao Conselho Municipal, enfim, nós vamos ter uma deliberação que vai instituir a política municipal, depois nós vamos ter, a partir dessa deliberação, a elaboração de uma resolução, porque aí cabe à Secretaria Municipal regulamentar o que essa política traz, né? Então, vai haver uma regulamentação em diferentes aspectos. Quando a gente fala de educação especial, não é só do estudante com TEA, mas aí de todos os estudantes que são público-alvo. Inclusive, a nossa rede atende algo que a legislação federal trouxe em 2021, que é o atendimento daquela criança que tem transtornos de aprendizagem, dislexia, dislalia, descalculia, e que até então não era atendido, e nós já atendíamos essas crianças. Então, esse movimento é uma construção, e aí a nossa preocupação em relação ao projeto de lei, nós já fizemos a leitura desse projeto de lei, né, do projeto de lei 71, em relação a concepções. O projeto de lei ele traz no corpo do seu texto uma especificação em relação ao PDI, né, que é o Plano Educacional Individual. E no caso da nossa rede municipal, nós adotamos o PDI e não o PEI, né? O projeto de lei fala de PEI, Plano Educacional Individual, e nós adotamos o Plano de Desenvolvimento Individual. O que isso muda? Tem questões que são questões teóricas. Então, a nossa preocupação é de caminharmos em consonância para que não haja divergências teóricas e de concepções, né? E, por isso, a importância de trabalharmos aí juntos nesse movimento em relação a essas diretrizes, até porque no texto do projeto de lei há muitas especificações que são procedimentos técnicos, né, em relação ao fazer da educação especial. E aí a preocupação em buscar coerência, né, em toda essa legislação que nós já estamos em construção, no caso das diretrizes da Política Nacional, que aí vai ser junto com o Conselho Municipal de Educação, a previsão é que ainda esse ano a gente tenha
a publicação, para depois aí publicar a resolução da secretaria, né? Então, na segunda-feira, uma das preocupações foi essa, né? Eu sei que o seu Zé Hamilton, ele é um grande representante e luta por isso, e é louvável o movimento que ele faz, mas a gente buscar essa coerência, né? Legal, o documento enquanto perspectiva legal, tá ok, nós seguimos as mesmas legislações, mas há concepções teóricas, né? Tem, por exemplo, uma das bases que nós utilizamos para o nosso trabalho na educação especial está vinculado ao grupo de estudos, sobretudo da UFSCar e da Unesp. Então, aí você tem algumas divergências em relação a encaminhamentos metodológicos, não é a questão legal, né? Então, a nossa preocupação é buscar esse entendimento na construção desses encaminhamentos e mostrar esse desenho, né? A secretaria vai organizar todo esse arcabouço legal e teórico em relação à educação especial, para deixar claro, né, qual movimento que o município realiza, que a educação municipal realiza, quando se trata do atendimento educacional especializado. Não sei se a Sil, a Lúcia... Posso fazer uma pergunta? Sim. O PL 71 que ele falou, né? Sim. Que foi, inclusive, protocolado pela Frente da Pessoa com Sim. Deficiência. Foi uma sugestão e que está sendo feita em algumas outras cidades Sim. também. Foi uma proposta até do professor Lucelmo, que, inclusive, deu toda a assessoria. Nós tivemos o ano todo de formação com o Lucelmo, e a ideia, quando ele trouxe até essa sugestão, foi no sentido de apoiar as secretarias, os municípios, né? Mas até uma fala dele, ele falou, olha, vocês já têm isso organizado, a minha intenção não é destruir, eliminar esse processo que vocês têm, né? É claro que para um município, para uma secretaria que não tem um processo mais estruturado, é algo interessante e específico em relação ao PEI, né? Eu estou falando em relação ao plano educacional individual, né? Que no texto, no projeto de lei, principalmente aqui do artigo 1º até o artigo 4º, se eu não me engano, ele vai frisar muito essa questão do PEI, né? Do que deve ter o PEI, dos componentes, como tem que ser a avaliação. E são aspectos que nós, como secretaria, temos definido, né? Que é um movimento... que não é uma decisão subjetiva, mas apoiada em estudos e grupos, né, vinculados à universidade pública que tem nos assessorado em relação a isso. Então, essa é uma preocupação para que a gente possa ter um movimento como município de Limeira integrado, né, em relação a essas políticas de educação especial. Ok. Mais alguém vai comentar para a gente? Eu acho só importante destacar toda essa fala da Adri. Boa tarde a todos. Boa tarde, tarde. Vaguinho. Boa tarde a todos presentes. Eu acho que é só importante destacarmos também que há um trabalho realizado dentro do nosso plano de desenvolvimento individual já há alguns anos, né? Nós começamos esse trabalho a partir de 2018, bem embasado com essas orientações que a Adriana colocou, com profissionais, professores da Unesp, inclusive, que esse estudo partiu de lá, e nós, como a nossa rede, a nossa concepção responde bem, então nós nos aprofundamos, e a grande preocupação também é não perdermos de vista, em todo esse movimento, que nós estamos inseridos num contexto de outras deficiências. Nós não podemos olhar somente para a criança com o transtorno do espectro autista. Entenda, eu não estou dizendo que é um caso, é um plano, está em segundo plano, nada disso. A minha preocupação é
de dar andamento a um documento, né? E o Plano de Desenvolvimento Individual, que é o nosso documento em vigor, instrumento, porque documento você engaveta e pronto. Esse não, é um instrumento vivo, que todos os dias que as informações novas dos estudantes vão chegando, vão sendo inseridas, e essas informações novas dão condições para planejamentos individuais de cada um deles e de cada deficiência. Então, nós temos crianças com autismo, nós temos crianças com deficiência física e também intelectual, nós temos as diversas deficiências. Então, nós não queremos perder também de vista esse encaminhamento, por isso é importante o trabalho em parceria, né? Teríamos que pensar junto esses dois encaminhamentos, para que nós possamos continuar com o desenvolvimento da parte pedagógica a contento, como temos tido, né? Então, a grande preocupação também da equipe do setor de educação especial é alcançar as diversas deficiências, porque nós não podemos olhar por um ângulo só. Eu acho que, de repente, agora, com essas oportunidades, né, eu converso bastante com um grupo de pais, bastante com o seu José Milton, ele até deu risada ontem, porque eu chamei de doutor, mas natural. Eu falei, nossa, até saiu natural. Veja, de tanto que nós estamos tratando assuntos grandes, vamos pensar assim, né? Então, eu falei, é importante agora aproveitarmos esse momento para dividirmos e para ampliar. Em alguns lugares, em algumas regiões, é chamado de plano de ensino. Em outras, plano educacional, PEI, né? Individual. E daí, os profissionais que vieram fazer a consultoria aqui, professor Dr. Lucelmo, professor Felipe, professor doutora Aida, que são pessoas referências em educação especial, já validaram os instrumentos. Então, acho que é importante nós pensarmos no que agregar. Já estamos num movimento muito rico, pensando no alcance das nossas crianças do berçário. Já fazemos, mas agora, com referência e dentro desse instrumento, porque nós temos hoje muitas crianças que estão sendo diagnosticadas já desde os 4 meses, por exemplo, né? Nós temos especialistas ousados que que fecham, porque até pouco tempo nós tínhamos os pediatras que eram o básico, hoje não, era pesagem, era ver o tamanho da cabeça, hoje já temos os profissionais, os especialistas também que têm a preocupação desde tenra idade. Então, veja, o nosso setor de educação especial, juntamente com todos os demais técnicos, tem a grande preocupação em manter as nossas ações pedagógicas a contento e que alcance não só a criança que tem o diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista, mas também todas as demais deficiências, né? E validar, juntamente com todos os envolvidos no processo, no caso até mesmo vocês, os pais e demais autoridades competentes, validando todo esse atendimento. Por isso que nós estamos trabalhando intensamente, olhando para as nossas diretrizes, para a resolução, e cada um, na sua competência, alcançar esse público-alvo. Então, a nossa grande preocupação também permeia a parte pedagógica, porque nós queremos possibilitar a esse estudante, a esse indivíduo, a real equidade que tanto falamos, né? Nós falamos em equidade, falamos em aproximar, então é nesse foco que nós estamos, dar a cada um o que ele precisa para que seu direito, de fato, seja alcançado. E em todo esse movimento, enquanto nós olhamos para os dois documentos, é interessante, porque eles não se divergem, eles apontam para o mesmo caminho. O foco nosso hoje de rede também é ter parcerias, por exemplo, com as clínicas, e isso nós já estamos nesse movimento. Para vocês que têm visitado as escolas, vocês devem ter ouvido falar já da presença da clínica. Nós temos feito o monitoramento e o acompanhamento
de algumas reuniões da clínica junto à escola, que é uma parceria que até pouco tempo também era muito difícil e ainda é. Existem resistências, mas esse documento que nós temos nos direcionam para esse movimento também. Clareia, né? Eu tenho conhecimento, esse profissional tem o conhecimento também da saúde, eu tenho conhecimento do que é análise do comportamento, do que é a modelação, do que é a modelagem, não é? De como eu começo a trazer esses reforçadores para a escola de forma que eles aprendam, quais são realmente os comportamentos alvos que eu quero alcançar, mas para que eu alcance tudo isso e que meu estudante desenvolva plenamente, de acordo com a capacidade ou de acordo com a especificidade dele, eu preciso, é lógico, de instrumentos como esses que nós estamos, graças a Deus, todos olhando, todos interessados em melhorar e fazer com que ele atenda todas essas demandas. Então, eu volto a frisar, grande preocupação dos profissionais envolvidos no processo e estão no setor de educação especial e inclusão propriamente dita, não perdermos o foco do que é pedagógico, dessa parceria junto aos demais profissionais que já acontece na rede e precisamos avançar, porque nós ainda temos muitas barreiras atitudinais, infelizmente, profissionais com muito know-how, mas que ainda não entendeu o que é inclusão. Então, eu sempre comento com a equipe, nós precisamos primeiro conseguir dar conta de ensinar o que é inclusão, ou de não ensinar, né, mas que a nossa conduta, o nosso trabalho alcance esse objetivo do que é realmente inclusão. Diminuir essas barreiras e alcançar não só um público, mas todos os demais, né? Todos os outros, os demais. Então, é isso que eu gostaria de deixar. E, claro, nesse sentido, a nossa diretriz, a nossa resolução, o nosso plano de desenvolvimento individual e o que o PEI nos traz eles são indispensáveis, né? Um depende do outro. E é para isso que nós estamos abertos. E queremos esse movimento juntos e esse tempo juntos, porque nós estamos trabalhando na lei, né? Também, para além do pedagógico. Ok. Com relação à lei, existe a possibilidade de nós sentarmos juntos e melhorar a lei e aí, nesse sentido, sentar junto com a comunidade e a casa, a frente que fez aqui e buscar alguma alternativa nesse sentido? É exatamente esse o objetivo, né, André? Na verdade, o objetivo de trazer a equipe aqui foi exatamente por conta dessa preocupação. Quando surgiu a questão da lei e a proposta da lei, e como nós temos realmente um trabalho muito integrado, até com o seu Zé Milton, que tem frequentemente conversado, a gente sempre troca muita informação. Inclusive, nós tínhamos esse texto da lei, foi feita uma avaliação exatamente dessa disparidade entre o que é aplicado, o que já tem de referência, quais as ações que nós já tomamos, as futuras, e a possível disparidade em relação àquilo que está sendo proposto. Então, esse é exatamente o intuito, é que antes de se encaminhar essa legislação, que a gente possa realmente sentar com as equipes, até porque nós já temos um diagnóstico já feito dessas divergências que podem ser sanadas, e antes desse encaminhamento, até porque a gente também apoia o encaminhamento de uma legislação, desde que em consonância com aquilo que está sendo trabalhado, com o que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria, né, envolvendo o conselho, envolvendo equipes, envolvendo todo um trabalho, né, que tem sido modificado e aprimorado ao longo dos anos, buscando exatamente isso que a Silvani e que a Adriana colocaram aqui. Então, tem total condição, aliás, esse é o motivo da gente trazer esse assunto para cá, que é para promover esse debate, essa avaliação antecipadamente. Uma outra coisa que vem à mente, a gente não pode deixar de questionar, é que o senhor José Milton ele coloca uma data, que Limeira foi referência até certo ano.
na sua fala. E aí que depois isso regrediu. E aí o tempo todo está sendo tratado como um parceiro deste grupo e tal. Ali, naquele ponto que ele fala que, olha, até o ano 2016, Limeira era referência na questão desse atendimento à pessoa com deficiência e hoje não é mais. O que aí, vocês são a equipe, o que a gente pode falar que está sendo feito, como que a gente é visto pelas cidades? Nesse sentido, eu queria que fosse feito um questionamento até para que ficasse esclarecido, porque foi, de certa forma, uma fala crítica. Eu vou só fazer um comentário, porque eu queria, inclusive, que as meninas, porque elas estão há mais tempo do que a nossa gestão. Então, é até bom, porque como foi citado que, historicamente, Limeira era uma referência, eu só vou citar alguns números e alguns casos, né? Porque quando nós entramos em 2017, a primeira preocupação, e a Adriana, quando assumiu, a Silvani, quando nós tivemos a primeira conversa, as meninas da supervisão, o primeiro desafio que eu coloquei para a equipe foi exatamente ter um olhar específico para a educação especial. Levantar tudo aquilo que estava sendo desenvolvido, qual era o planejamento, como que era o atendimento, para fazer propostas, para levantar o que poderia ser melhorado, independente do diagnóstico prévio. Eu já trouxe esse número anteriormente, mas, por exemplo, se falar em termos, por exemplo, de TEA, 2016, 2017, em comparação a 2023, eu já trouxe esse número, é um número absurdamente diferente. Nós tínhamos por volta de 40 crianças, mais ou menos alunos, em 2017, laudados com TEA. Hoje nós temos mais de 500 alunos. Então, assim, uma das coisas que modificou e que realmente nos últimos 3 a 4 anos, teve um salto exponencial e realmente assustador, por vários motivos, né? Um deles pode ser, inclusive, essa insistência na política de inclusão e essa cobrança da sociedade, da inclusão, a conscientização das famílias de que eles têm esse direito de estar dentro das unidades escolares como qualquer outra criança, e isso tem o lado bom e o lado do desafio da gestão pública de corresponder à necessidade. Então, esse foi um dos fatores. Eu discordo do seu Zé Milton, né, quando ele fala que Limeira era e deixou de ser, pois se nós temos avançado nas questões, na implementação de diferenciais de política pública, inclusive com aprimoramento de instrumentos, contratação de assistência, né, de assessoria especializada na área, formação dos nossos profissionais, capacitação, nós tivemos uma série de avanços que até então não tínhamos. Nós tínhamos um tipo de atendimento, e aí entra um pouco na questão metodológica, que é uma das preocupações, até importante colocar aqui, porque uma coisa seria mais ou menos como se você fizesse um paralelo, dizendo, olha, a prefeitura é responsável pelo transporte público. Transporte público é uma coisa, ônibus, vamos dizer assim, ônibus ou modais de transporte público. Se você compra uma Mercedes, ou se você compra um Scania, ou se você resolve pintar ele de amarelo, ou se você acha que a rota tem que passar de um jeito ou de outro, essa é uma questão metodológica. A questão legal é a implementação do transporte público. Fazendo um paralelo com a educação especial, é a mesma coisa que a lei apresenta. A lei, ela entende como tendo uma necessidade de adoção de projetos específicos, a legislação maior, não essa que está sendo proposta. A Constituição, a Lei de Inclusão, a LDB, todas elas falam sobre quais são as necessidades que o poder público tem de ofertar esse atendimento. A forma e a metodologia, os próprios teóricos, eles têm divergências na questão de conceito, qual a melhor metodologia a ser aplicada. O seu Zé Milton, ele defende uma determinada metodologia, ele tem inclusive uma predileção em relação a uma determinada metodologia, uma forma de composição, de atendimento, e a secretaria não é porque tem uma metodologia eventualmente diferenciada, ou tem um aspecto um pouquinho diferente daquilo que ele entende como metodologia, que não está atendendo legalmente o que precisa ser atendido. Então, é isso que é importante frisar, porque muitas vezes pode confundir, porque o tema
TEA, principalmente, né, que é o transtorno do espectro autista, ele é um tema que vem sendo muito utilizado, que vem com uma comoção muito grande. Então, é preciso que também seja esclarecido que nem tudo que se é solicitado em relação ao TEA necessariamente é uma questão legal. Às vezes é uma questão metodológica e de preferência, por exemplo, de atendimento. Não significa, muitas vezes, que ele não está sendo atendido. Existe uma política implementada, existe um atendimento, um diferencial e que segue a legislação. E, para complementar, eu queria que a Lúcia comentasse. Não sei se eu estraguei a sua fala, Lúcia, mas eu achei importante comentar sobre isso, porque é um tema extremamente complexo, né? Não é simplório você falar, olha, precisa de X, precisa de Y. Não, ele é extremamente complexo, né? E ele tem várias vertentes. Pode falar. Não, você não estragou minha fala, não. Você adiantou, você antecipou, né? Boa tarde, meninos. É difícil ficar aqui, né? Eu já estou me sentindo uma vereadora, já quero votar os projetos, já estou gostando desse negócio aqui, hein? Então, o André me desculpa a maneira que eu vou falar, mas e hoje especialmente estou sincerona, né? Tá gravando? Tá. Então vou ser menos sincera. Não, assim, ó, o André, ele não é um professor um profissional de carreira da rede, né? Eu sou, Silvani Adriana é. Então, eu estou nessa rede municipal. Meu primeiro concurso foi em 1991. Então, eu já passei por diversas coisas, né? Dizer que Limeira era referência até 2016 no atendimento à criança com TEA, a gente precisaria ter os dados, então. Por quê? Talvez ele esteja se referindo a um modelo que até 2015, 2016 era trabalhado pelo SEMA e que justamente a partir desta data, 2015, 2016, ela passou a ser questionada até pelos pais das crianças que eram atendidas, né? A demanda foi chegando à Secretaria de Educação até trazida pelos pais, porque começava, nessa época, um movimento diferente pela inclusão. A Lei Berenice Piana, que é a principal lei que traz os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que é a Lei 12.764, era de 2012. Né? E aí a gente sabe que, para a publicação de uma lei, e para essa lei pegar e as pessoas conhecerem, vai um tempo. Então, de 2012, que nós temos a Lei Berenice Piana. Depois, em 2015, que a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é um marco muito importante também na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, foi nesse movimento que os pais começaram a questionar o atendimento que era prestado pelo SEMA na época, que era exclusivo. Não era inclusivo. Não tinha. A maioria das crianças, e até a gente tem dificuldade para levantar dados, as crianças com autismo, e esse autismo severo, né, que é mais desafiador, nós não tínhamos essas crianças nas salas de aula. Essas crianças eram atendidas no SEMA, numa perspectiva exclusiva, né, que só tinham lá crianças com autismo. Nem sempre era esse autismo mais severo, porque esses nem chegavam nem mesmo ao SEMA. A gente ainda tinha, né, aquela concepção das famílias que não era para ir para a escola, não era para ter atendimento, eles eram escondidos em casa. A gente sabe disso, né? Então, não chegava nem na rede pública de saúde e nem na rede pública de educação. E aí a gente tinha um grupo, sim, que talvez a gente consiga levantar dados mais fidedignos, mas não passava de 50, né, Sil? 48. Em 2016, a gente teve um dado de 48 estudantes que teriam idade regular para estar na escola. Às vezes, nem era mais na nossa rede, já era na rede estadual, mas ainda estava ali até os 16 anos, e que estavam sendo atendidos exclusivamente no SEMA. E aí nós começamos, até também com o movimento dos pais, nós começamos a reestruturar esse atendimento e garantir que essas crianças estivessem
na escola e também no SEMA, porque o SEMA faz o atendimento, o objetivo do SEMA é o atendimento de saúde, o atendimento clínico terapêutico. Então, nosso movimento foi unir forças para fazer o atendimento educacional nas escolas, ainda que seja na escola, na rede municipal, ou na rede privada, ou na rede estadual, mas que essa criança estivesse na escola regular e tendo atendimento terapêutico, clínico-terapêutico, que daí deveria ser prerrogativa da saúde e que, no município de Limeira, ainda hoje é prestado pelo SEMA, né? Então, o SEMA tem, sim, uma história na cidade. O SEMA nasceu lá atrás, ainda quando não tínhamos nem sistema municipal de educação. Cumpriu muito bem a sua missão por um tempo grande. Foi uma instituição de muito valor e ainda continua sendo, mas tinha essa prerrogativa de fazer as duas coisas, de fazer o atendimento terapêutico e o atendimento educacional exclusivo. E aí, a partir de 2015, 2016, é que a gente vem com todas essas alterações. E se a gente considerar ainda nessa caminhada, que nós tivemos 2 anos aí no meio de pandemia, que nos prejudicaram muito, né? Porque aí a gente estava nessa toada, 16, 17, 18, 19, tentava uma coisa aqui, não dava certo, reformulava, vamos reorganizar, não, assim que vai. Aí, 20, 21, paramos, né? E 22 recomeçamos. Então, sim, nós temos muitos desafios. A nossa vinda aqui hoje, você pegou de primeira, Elias, é isso mesmo. Nossa proposta é abrir um canal de comunicação, de debate, de reflexão, porque o nosso objetivo, enquanto educadoras, eu, Adriana, Sil, que já estamos aí próximas à aposentadoria, o nosso objetivo é ter essas crianças na escola, é garantir a aprendizagem delas e fazer com que as leis publicadas elas fortaleçam esse atendimento, não criem dificuldades, porque se tem algumas coisas ali na lei muito específicas que eu não vou conseguir cumprir enquanto sistema educacional, porque vocês bem sabem os desafios que a gente tem, principalmente orçamentários, coisas que são, na gestão pública, são amarradas, né? Eu tenho profissionais, nós temos profissionais na educação que são concursados. Então, se eu tenho uma lei lá que traz um apoio escolar, que eu não vou ter esse profissional no quadro da prefeitura para contratar, como é que eu vou garantir? Mas eu tenho um outro profissional que eu posso, mesmo com aquele texto da lei que está lá, do PL, eu posso adequar e utilizar o nosso profissional que a gente tem com a formação adequada que a gente vem buscando, né? Não querendo minimizar a situação do André, né? Eu admiro, porque ele vive num universo de mulheres, muitas mulheres, que ficam na cabeça dele o tempo todo, cobrando por ações, né? Isso que o Vaguinho falou agora há pouco, que ele falou assim, é muito moroso. Eu falo isso todo dia para ele. Está demorando muito, a gente precisa para ontem. Então, ter a criança na escola, a criança com TEA, o surdo, o cego, ou com deficiência intelectual, ou com altas habilidades, e os considerados típicos, é nosso objetivo, e tê-los na escola com o melhor que a gente puder oferecer. Isso é o que nos move até hoje, com 33 anos de carreira. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser professora, diretora e hoje supervisora. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei olhar para uma criança e não defender que o lugar dela é estar na escola com o melhor que a gente pode oferecer, né? Então, eu quero a criança com TEA na escola, eu quero a criança com TEA com os apoios necessários que ela precisa, mas eu tenho que ter meu pé no chão, porque se eu colocar uma coisa aqui na lei que eu não vou conseguir alcançar, ao invés de incluir, eu vou excluir. E aí, todo aquele trabalho que a gente tem tido com comissões, que é tão difícil trabalhar com comissão, não é? É difícil, porque
escreve uma coisa, tem que... Ai, você concorda? Daí tem uma vírgula que a pessoa não concorda, tem que trocar, mas essa concepção... E aí você... Né, nós estamos num trabalho árduo, há 2 meses já, escrevendo, reescrevendo, e aí a gente não pode correr o risco de perder esse trabalho, né? E já que essa casa nos recebe tão bem, todas as vezes que nós viemos aqui, terça-feira de manhã, eu com a Adriana, assim, eu falei, vamos pedir para o André levar a gente lá na Câmara de novo para conversar, porque a gente não pode perder tempo mais, né? E aí, se a gente consegue esse canal e conversar, e olhar para a lei, olhar para o projeto, qual a adequação que dá para fazer, e que essa lei venha a favorecer o nosso trabalho, principalmente em relação ao judiciário, que tem sido um desafio para a gente, né? É isso que nós queremos, que fique claro qual é o apoio, como que nós vamos fazer, que formação que nós vamos oferecer, qual é a autoridade na escola. Eu não posso ter uma escola que a autoridade lá seja o médico. O médico não está lá. Eu não aceito que o médico tenha mais valor numa avaliação pedagógica do que eu. Eu não aceito. Aliás, a lei fala isso. Eu sou pedagoga. Eu tenho formação em pedagogia, eu tenho pós-graduação. Como que a palavra do médico é superior à minha que estou avaliando o meu aluno? Que nós temos uma equipe de educação especial na Secretaria de Educação. A gente não está brincando de avaliar, de estabelecer protocolos de avaliação. Então, eu não posso ter a minha palavra subjugada à avaliação médica. A avaliação médica é muito importante, claro que é muito importante, mas ela não pode ser superior à minha. Ela tem, no campo pedagógico, ela não pode ser superior à minha. Ela tem que ser, no máximo, complementar, porque senão tem alguma coisa errada. E a gente está vivendo isso, né? Nós estamos recebendo alguns cúmplices que nós não participamos daquilo, nossa avaliação pedagógica não está sendo levada em conta. Então, assim, nosso objetivo aqui é exatamente esse que você já matou a charada no ato. Vamos abrir esse canal de comunicação. E tem outras coisas também, tem outras legislações que nós estamos precisando. A gente precisa de um atendimento de saúde forte, porque eu faço o meu trabalho pedagógico, eu preciso do trabalho clínico também, porque senão eu não vou conseguir. O desafio de trabalhar com uma criança com TEA, ele é gigantesco. Não é uma pessoa sozinha que vai dar conta. Nós vamos ter que unir. Acabei de dizer agora para a Adriana Mota, da Escola Luca Moore, eu estava numa reunião antes de vir para cá, por isso que eu trazei um pouquinho. Eu falei, nós vamos ter que chamar todo mundo. Nós temos que chamar vereador, prefeito, judiciário, nós temos que chamar todo mundo, porque é um desafio social. Não é um desafio da escola, não é o desafio da Secretaria de Saúde, não é do CEPROSOM. Ele tem que envolver a cidade inteira, porque a criançada com TEA, eu acho que tem uma missão para fazer a gente sair a nossa zona de conforto, e a gente pensar que algumas coisas na educação, em outros lugares, nós vamos ter que sair da caixinha. Aquilo que a gente fez até agora não dá para fazer mais. Só que não vai dar para ser sozinho. Vai ter que ser junto. E aí a nossa proposta é essa. Vamos chamar todo mundo para esse debate? Vamos movimentar? Porque está difícil para a gente também, enquanto educação. Tá? Dentro disso, nós temos o PL 70 aqui, que foi proposto também pela frente, que é da unificação, né, dessas pessoas estarem em um local só e aí elas terem o suporte tanto de saúde, de educação e assistência social. E a gente está trabalhando nele para chegar a ser votado, né, Vaguinho? Só para concluir, eu vi a sua fala e ouvi, e também a gente falou desse modelo de inclusão e de exclusão. Aqui numa conversa aqui, essa questão do acompanhante na escola, é sobre isso que vocês estão falando, que o médico determina, a justiça determina, e que muitas vezes o pedagogo ele não entende que aquele aluno deveria. E aí a gente está voltando a um modelo de exclusão novamente,
Vocês podem Posso falar só sobre falar, isso? se me permitem, depois eu até passo, porque isso é uma das questões que a gente mais debate. Primeiro, eu queria agradecer a fala da Lúcia, da Silvani, da Adriana, logicamente, né, porque esse desafio é diário. Como a Lúcia bem falou, esse desafio é o tempo inteiro na cabeça do secretário, trazendo a necessidade de mudança, de adequação, de adaptação, de trazer soluções, de buscar referências. E o grande X da questão, a Lúcia falou com muita propriedade, é que a educação ela tem sido deixada de lado na discussão sobre a educação, né? Quando você tem um laudo médico ou uma determinação, vou dar um exemplo do que acontece. Existem demandas judiciais que chegam para a secretaria com, no mínimo, 5, 6, 7 nomenclaturas diferentes do tipo de profissional que a justiça determina que a educação providencie para a criança, sem levar em consideração uma avaliação que, inclusive, foi revista recentemente, foi adotado um protocolo técnico. Como é que é o nome do protocolo? O que nós fizemos o nosso, né? O curso é sobre Portage. Nós fizemos uma capacitação sobre o protocolo Portage, que é um dos mais avançados em referência de educação especial, né, sobre essa questão. Já tínhamos adotado um protocolo de avaliação para saber o nível de dependência e de avaliação, que isso é uma questão técnica, pedagógica, qual é o nível de suporte que a criança. Fizemos a implementação de uma sala de acolhimento, onde a gente vê desde a legislação e traz a conscientização da família, qual é o direito que ela tem, o que ela pode esperar da rede em termos de suporte. E é lógico, quando vem uma determinação judicial, e é nesse ponto que você comentou e que a Lúcia comentou, é exatamente nisso. Muitas vezes a determinação de uma liminar judicial fala, olha, precisa de um professor especializado em inclusão, ou psicopedagogo especializado em inclusão. São nomenclaturas, como ela disse, que até a Silvani também complementou muito bem, que nem existe na estrutura, muitas vezes, de cargo da própria secretaria. E não é o que a legislação pede, não é o que a legislação fala. A legislação ela diz que a avaliação pedagógica do nível de suporte tem que ter a participação e a indicação de uma equipe técnica pedagógica, e eles é que determinam o nível de suporte, porque as crianças elas têm níveis de dependência e níveis de interação, cada uma individualizado. Por isso que as avaliações são individualizadas. Cada um tem um nível de suporte necessário. Muitas vezes é um profissional que tem uma especialização ou uma formação ou uma capacitação para lidar, por exemplo, na questão comportamental, na questão dos hábitos do dia a dia, suporte na alimentação, na higiene. Outros vão precisar de um suporte no âmbito pedagógico, então vão precisar de um profissional específico no âmbito pedagógico. Então é exatamente esse é o ponto de divergência, quando você traz para um debate, quando alguém fala, olha, eu não consigo um profissional exclusivo para o meu filho. Ele já passou por todo o protocolo de avaliação educacional, a família já sabe qual é o nível de comprometimento, o nível de interação necessária dentro da escola, qual é o tempo de atendimento, qual a capacidade dela de absorção, o que ela precisa de suporte. Então, esse é o grande desafio, né? Esse realmente é o grande desafio. Eu não sei se você quer complementar sobre a pergunta, mas... Em relação a essa questão do apoio, né, como a Lúcia falou, dessa questão do respeito ao campo de atuação, nós, educadores, o que a gente percebe até é na questão profissional, há uma prevalência, uma superioridade em relação à indicação de um profissional em relação ao profissional da educação, né? E é justamente isso. Em muitas situações, nós já pegamos, a própria escola fala, essa criança não precisa de apoio. O apoio vai atrapalhar o desenvolvimento dela. O apoio, porque o nosso fim como educação
é que essa criança se desenvolva, que ela aprenda e que ela tenha autonomia, que ela não seja uma criança dependente. E, nesse caso, o apoio acaba sendo um entrave para a criança em relação ao desenvolvimento da autonomia. Então, a escola avalia, identifica que não há essa necessidade, mas aí você tem uma sentença que diz: ele vai ter um professor exclusivo como apoio para ele. E aí, a grande dificuldade, quando a gente fala de inclusão, é você trabalhar com esses paradigmas. Porque se eu estou colocando um professor para ficar só, por exemplo, com o aluno André, ele está ali. De que maneira que o aluno André está sendo incluído? Ele acaba ficando no mesmo espaço da sala de aula, mas como esse profissional é um profissional do André, né, e muitas vezes a gente escuta assim: eu ganhei um professor para o meu filho, né? E eu sei que os pais, a gente entende a luta, né, dos pais em buscar sempre o melhor, e não estou aqui fazendo uma contra-argumentação em relação a essa postura dos pais. Mas, muitas vezes, a gente verifica, os profissionais que acompanham essa criança, que ter um profissional ali exclusivo para ele vai colocar uma barreira em relação ao desenvolvimento. E isso causa uma ansiedade, né? Então, assim, é um desafio como rede. Ontem mesmo nós estávamos discutindo quais os principais desafios quando a gente pensa na educação especial, né? Um dos desafios, a Lúcia destacou, é essa, e vocês até destacaram a questão do PL 70, que é essa questão da integração dos atendimentos. Porque hoje a gente tem um atendimento educacional que é diário, porque nós temos a LDB que diz que a criança tem que estar lá 200 dias. Então, chova ou faça sol, nós estamos lá para receber a criança, né, com todo o suporte. Mas não é só a educação que dá conta dessa multiplicidade de ações com essa criança, né? Então, há necessidade dessa integração dessas ações, dessa conversa, como a Lúcia destacou, né, entre os diferentes setores, né, porque essa criança, a Silvani fala muito isso. Quando se pensa em educação especial, nós estamos tratando de uma tríade: família, educação e saúde. Então, não adianta, por exemplo, a educação está fazendo todo um trabalho em relação ao comportamento dessa criança, em relação ao estabelecimento de rotinas, de horários. Aí chega em casa, esse protocolo não se mantém, né? Da mesma forma, muitas vezes essa criança tem problema em relação à fono, ela tem problema em relação à seletividade alimentar, né, no caso do TEA. A ação pedagógica não vai dar conta desse desafio, né? E nós precisamos dessa junção, desse movimento integrado. E essa questão do apoio, até fazendo um levantamento que o André questionou em relação à questão do apoio, muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas está faltando tanta coisa, está faltando o apoio. Esse ano, nós temos aí mais de 300 estudantes com apoio, né, Sil? Mais de 300 no último levantamento que foi feito. Nós temos já aproximadamente 300 crianças com apoio, dentre eles são 72 professores, por decisão judicial. E é até bom frisar isso, né? Que quando eu falo da parceria com a saúde, eu falo por duas linhas aí. Eu falo da saúde pública, porque a particular não é um benefício para todos. Então, qual é a grande preocupação nossa? Que o movimento de inclusão passa a ser um movimento de exclusão dentro da própria escola. Porque quem entra por processo judicial tem uma condição melhor, vamos dizer assim. Então, por que é que nós estamos insistindo que haja um movimento de parceria junto com a pública, para que esse estudante que não tem
a condição seja alcançado. Eu falo isso até, eu não sei se é o momento, e pensando nos nossos estudantes que estão, por exemplo, saindo no 5º ano, que vai para o Estado, que hoje ele tem minimamente todos os atendimentos nossos e também as nossas parcerias que nós buscamos e, na medida do possível, vai alcançando. Inclusive, o próprio SEMA, quando as meninas colocaram aqui, delinearam a questão histórica da educação, hoje nós temos uma parceria boa, por quê? Porque também foi uma insistência. Porque até então, e quem trabalhou de frente a isso pode dizer com segurança que não foi um movimento fácil. Por que eu falo que hoje existe a parceria? Porque hoje nós conseguimos conversar. Nós temos os nossos estudantes que são atendidos lá pouco, mas tem pouco. Eu falo pouco, não pouco estudante. Estudante nós temos muito, mas num atendimento que é o possível, e vocês sabem, mas que estão lá, estão sendo atendidos e nós transitamos bem. O que nós precisamos pensar é que essa criança não vai ficar de eterno na rede. Essa criança não vai ficar posterior ao 5º ano. E daí, como fica? Né? Não é um problema nosso hoje, mas essa criança está. Né? Então, o que nós precisamos, quando nós falamos de unir força, é que essa criança tenha o atendimento do neuro que ela precisa, o neuropediatra, que ela tenha fono, que hoje nós não temos, porque o pedagógico faz do pouco muito, porque a gente consegue movimentar. Hoje, por exemplo, conversando com uma psicopedagoga que faz parte da nossa equipe, eu disse para ela assim, tire de onde tiver que tirar, mas nós vamos oferecer, nós vamos fazer a formação e mostrar para outros profissionais que ele pode, que ele tem condição, porque nós fazemos, se não tem, vamos buscar. Então, a gente tem essa desenvoltura, porque já é do professor. O professor tem essa característica, né, em fazer. Mas não é disso que se trata. Né? E uma coisa que me preocupou bastante é essa fala do antes de 2017. Eu acho que quem pode falar realmente somos nós, de 2016, porque nós temos antes, né, 2016, porque nós temos propriedade e nós morávamos em Limeira. Eu acho que eu não poderia deixar de falar isso, se vocês me entendem, porque quem pode dizer como era, como está, e a partir do nosso trabalho, como ficará, somos nós que estamos aqui há 30 anos e trabalhando para que esse atendimento seja de qualidade. Então, eu fiquei meio que provocada com isso, porque em tudo aquilo que nós temos condições em atender, e vocês são testemunhas disso, não há nenhum tipo de restrição, né? E todo o atendimento, inclusive em acompanhamento, em atendimento com mãe, mostrando documentação passo a passo, nós fizemos até juntos. Então, por exemplo, com o senhor José Milton, então me causa uma estranheza essa fala, tá? Mas a humildade, né? A minha experiência me faz acreditar que isso é bom, porque a provocação só nos faz caminhar, né, à frente. Inclusive os próprios processos judiciais, porque cada vez que vem e eu colaboro com as respostas, eu fico pensando o quanto nós estamos caminhando para um desenvolvimento que dê uma resposta adequada ao juiz, por exemplo, ao defensor, porque eu vejo que eles também estão emaranhados em meio a tudo isso. E todos nós estamos voltados para o que é inclusão. Então, cada hora é um profissional. E daí a preocupação, e isso também é importante para nós unirmos forças aqui, eu também tenho uma grande preocupação de como é visto esse professor acompanhante. Porque, veja, ele é um professor com graduação, com especialização, alguns fazendo mestrado, nas diversas áreas de especializações também, alguns são psicopedagogos, outros são psicopedagogos, outros são analistas de comportamento, cada um na sua especialização. E
quanto mais a gente acredita que o acompanhante deve ser um professor e não busca meios para que esse quadro mude e forme outros, como nós já estamos fazendo, nós também estamos subestimando o nosso profissional de carreira, o nosso professor de educação especial, porque ele é um especialista, ele não é um acompanhante. E não, nada contra o acompanhante, vocês entendem, eu não tenho. O que eu estou querendo dizer é que cada um fazendo a sua parte, a qualidade é para o estudante, que é o nosso foco. E a parceria, a tríade que nós falamos, é exatamente para agregar. Então, o que nós procuramos fazer enquanto profissionais técnicos do setor de educação especial? É unir, né, nós nos unimos àqueles que trazem, que possibilitam, que oportunizam a qualidade para o nosso estudante com deficiência, desde que esteja dentro a partir também colaborando com a nossa concepção e que haja realmente desenvolvimento, porque eu me preocupo muito com isso, né? Eu olho para o estudante, para a qualidade e para o pedagógico mesmo, porque senão a gente fica só no mundo das falas, né? E não há desenvolvimento. Eu primeiro gostaria de parabenizar o trabalho que é feito, né, por vocês dentro da Secretaria da Educação. A gente sabe que dentro da Secretaria nós temos lá ótimos profissionais e sabemos o quanto vocês se dedicam a esta causa. O projeto, na realidade, meninas, ele foi protocolado em maio de 23. Nós estamos em dezembro. E a comissão, vereador Elias, eu acredito que essa interlocução, essa discussão, esse diálogo, a gente já poderia ter começado 4 meses atrás, 5 meses atrás. Concordo com a Silvani que nunca é tarde para a gente poder começar a fazer uma discussão. Mas eu também sinto assim que se o senhor José não tivesse vindo provocar de repente, na segunda-feira aqui, esse projeto estaria aqui na casa, caminhando, e, de repente, nós aprovaríamos isso aqui na casa e passaria a ser lei, teria que ser cumprido. Então, eu também sinto essa tríade que não funciona, do diálogo entre as partes. E você falou bem, Silvani, nós identificamos isso na frente parlamentar. Falta-se isso. Falta-se, dentro da prefeitura, né, falta-se esse diálogo, essa interação das partes, porque, realmente, vocês fazem muito bem a parte de vocês na educação, mas nós sabemos que não é só a educação, né, é a família, é a saúde, não adianta a gente tratar só uma questão se não tiver as outras também. Então, a comissão sempre esteve aberta para poder dialogar, discutir, alterar, se assim for necessário, até porque o nosso intuito também é a criança, né? É cooperar, é colaborar também, não criar dificuldades dentro do processo, até porque eu acredito que vocês, como já foi relatado, têm uma vasta experiência dentro dessa temática e, com certeza, poderiam contribuir muito para essa questão. Eu gostaria de saber, hoje, dentro do município, quantas pessoas com PCD nós temos dentro da Secretaria de Educação. Essa é uma primeira. Quantos têm acompanhantes? Né? Qual o número de pedido de mandados judiciais que nós temos hoje? Porque nós sabemos hoje que, quando se tem um mandato judicial, cumpra-se. Né? Então, muitas vezes, a forma de se ter hoje um acompanhante que o pai encontra é ir para a rede judiciária. E se foi criado esse núcleo de atendimento dos pais dessas crianças, como foi relatado, inclusive, em uma das nossas reuniões, que a Secretaria iria dispor lá de um atendimento para essas famílias. Suspenda a sessão por 1 minuto. Está reaberta a sessão. Você quer repetir a pergunta, Vaguinho? Quero.
Só vou, as perguntas independentes, eu acho que talvez algum dos números que você perguntou, talvez a gente não tenha esse dado pronto, é só para trazer aquilo que as meninas trouxeram, até para ter uma prévia, tá? E esse dado, cada semana nós temos novas atribuições, às vezes novos pedidos, às vezes novas indicações. Então, a gente tem hoje estudantes com deficiência, nós temos 833 estudantes com deficiência. Temos também os que nós consideramos o inciso 4º, que são ainda aqueles que não são laudados, né, mas que nós fazemos o atendimento, que são mais 392 alunos. Então, nós temos hoje na rede um total de 1.225 crianças entre laudados e não laudados. 833 são laudados. Laudados, são com deficiências laudadas. Dentre eles não sei se tem o número de TEA, mas o TEA aproximadamente são 503 com TEA, ou seja, a grande prevalência é de TEA. E nós temos, com indicação, com acompanhante, nós tivemos a contratação de quase 300 profissionais, não necessariamente exclusivos, porque algumas indicações realmente são de acompanhamento, não necessariamente exclusivo. Agora, exclusivos por mandado judicial, independente de qualquer coisa, nós temos hoje 77 alunos que foram encaminhados para atendimento individualizado. E na Secretaria PCD era a quantidade de alunos, não de profissionais, né? Pelo que eu entendi, porque pareceu a pergunta como fosse PCD na Secretaria. PCD, alunos na Secretaria. Alunos? Ah, não, então na Secretaria, nas escolas, tá? É porque eu fiquei pensando se fosse o profissional, o PCD, né? Mas tudo bem. Não. Bom, tem mais algum? Desculpa, presidente. A questão do núcleo de atendimento das famílias, dos pais. O núcleo nós inauguramos a sala. Você tem a quantidade? Nós inauguramos o núcleo de atendimento às famílias, né? Fizemos a inauguração do espaço, temos 2 profissionais que atendem permanentemente, principalmente no ingresso da rede. Nós temos, logicamente, a orientação. Os pais que precisam de orientação, eles podem buscar orientação, seja com os articuladores que atuam no território, seja com a equipe de profissionais da educação especial da Secretaria, mas a sala de acolhimento ela foi implantada principalmente para aqueles pais que estão adentrando a rede, né, estão ingressando na rede, para que eles tenham exatamente essa dimensão de como que é o trabalho, a perspectiva de trabalho, quais são as legislações que são envolvidas, o que já tem uma prévia mais ou menos de qual é a deficiência que vai ser trabalhada. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos prévio. E a quantidade de atendimentos? Nós atendemos as famílias, principalmente aquelas que chegam lá na escola e ainda desconhecem o trabalho de rede, tá? Então, em média, 130 famílias. Com relatórios, nós fazemos os relatórios de atendimento, né? E alguns casos que chegam sem agendar, naquela ansiedade, muitas vezes a gente leva para uma conversa, encaminha para a psicóloga, porque geralmente as famílias, as mães estão precisando desse atendimento. Então, nós temos esse número em média, tá? Acho que é importante destacar também o atendimento hospitalar, que é 59 atendimento em média, e geralmente na Santa Casa, geralmente esses pais também precisando de um apoio, de um acolhimento, passam por lá. Em média também 10 a 15, porque nem todos, vamos pensar, quando essa criança está internada, tem tempo para isso, né? Mas, na medida do possível, nós fazemos atendimento. Em domiciliar, em média, também 10 crianças. Nós temos crianças afastadas, em alguns casos que envolvem psicoses, depressão, suicida, enfim, que o médico acaba colocando por tempo indeterminado. E é assim, importante destacar que todos esses atendimentos são monitorados pelos professores de educação especial. Por isso que, quando eu falo que é importante ressaltarmos o quão indispensável é o trabalho de cada um, né? Porque é esse enfrentamento aí que envolve questões também afetivas, emocionais, enfim.
Mas, em média, hospitalar 59, atendimento na sala, lá na secretaria, a família, a criança com deficiência, em média, 110, 130, isso daí ao ano, tá? Eu não estou falando mensal. Porque quando essa família chega lá, ela chega porque ela não tem informação nenhuma. Posteriormente, a escola começa a fazer isso, até porque, para ela, é muito mais tranquilo, é próximo à residência, enfim, mas tudo é feito com a orientação do setor também, quando necessário. Bom, eu vou fazer... Você tem mais uma? Eu vou fazer algumas perguntas aqui a nível de curiosidade e de observação. Nós recebemos os pais aqui que muitas das vezes entraram juridicamente, conseguiram o acompanhamento. E eles falam de um crescimento no aprendizado pedagógico. Aí eu não sei se existe algum acompanhamento da secretaria, alguma estatística se desses resultados, né, a nível de nota, se isso realmente acompanha, e se no nível de inclusão, no nível de inserção entre os colegas, se existe algum tipo de acompanhamento e ver se existe algum prejuízo nesse sentido. Importante a sua pergunta, vereador. Quando o pai, né, ele consegue aí uma liminar, a sentença em relação a ter um professor, muitas vezes isso gera uma concepção de que a criança passará a ter um professor exclusivo para ela, né? E aí a gente tem que voltar no que as legislações, o que a Lúcia já citou. O que as legislações dizem, né? Na escola, eu tenho o professor da sala de aula regular e eu tenho o professor de educação especial, além do professor de educação física e do professor de arte. Então, quem são os professores dessa criança que está incluída? São esses profissionais. Ah, mas eu ganhei na justiça o direito de ter um professor. Não. Eu ganhei a liminar, o juiz deu a sentença em relação ao apoio, definindo que esse apoio seja um professor, um profissional com formação em educação especial ou psicopedagogia. Por exemplo, como o André já falou, nós temos diferentes sentenças. Bom, então o que o juiz deu de sentença foi a discriminação, que, bom, essa criança tem que ter um apoio. E esse apoio tem que ter essa formação, por exemplo, psicopedagogia. Isso não quer dizer, nós inclusive já atendemos algumas famílias lá na sala de acolhimento, que o pai chegou e falou assim, então, o profissional que está lá com o meu filho não está fazendo o trabalho de psicopedagogia. E eu pedi que fosse psicopedagogia, e o juiz deu que ele tivesse psicopedagogia. Então, aí nós temos que explicar. Bom, esse profissional, ele é apoio. Então, o que o apoio faz? Quem é responsável pelo processo de ensino do seu filho? É o apoio? Não é o apoio. Quem define o que vai ser trabalhado, quem faz a flexibilização, são os professores, que no caso é o professor da sala de aula, o professor de arte, professor de educação física e o professor de educação especial. Esses profissionais que elaboram o que a gente chama de flexibilização curricular. Então, eu vou avaliar o André, por exemplo, e aí, na avaliação que eu faço, eu identifico que o André não sabe ler, por exemplo, tem dificuldade. Ele está lá no 5º ano, tem deficiência intelectual. Mas, se eu faço a leitura, ele consegue resolver algumas questões. Na matemática, a matemática abstrata, ele não consegue. Então, o André ele precisa de apoio de materiais manipulativos para ele conseguir fazer pequenas operações. Esse processo, quem faz é o conjunto de docentes que a unidade escolar possui. E aí ela gera um documento que a rede chama de flexibilização curricular. Até aí, o apoio entra
no apoio ao professor da sala de aula no desenvolvimento dessa flexibilização. Mas quem planejou todo esse processo de ensino foi o professor. Então, essa é uma confusão que muitas vezes o pai, a família fala, mas ele tem o professor, agora o professor está dando aula específica para ele. O que o professor está desenvolvendo, e a gente nem fala professor, é apoio, porque o professor do aluno, aquele profissional está atuando como apoio e não como professor. Né? Então, quem é o professor? É o professor da sala e o professor de educação especial. Então, essa é uma confusão, principalmente nas questões de formação ligada à psicopedagogia. Eu lembro de um pai que falou assim, então, mas ele tem que fazer o atendimento de psicopedagogia. Eu falei, olha, atendimento clínico não se faz no âmbito das escolas. Atendimento clínico é na saúde. Esse profissional que está com seu filho, ele é um apoio que auxilia o professor da sala de aula a desenvolver esse planejamento, essa flexibilização. Então, se você pergunta, tem uma diferença gritante, como esse processo é pensado pelos docentes, esse profissional, muitas vezes, em que há, por exemplo, uma exigência de uma criança que não é só a questão intelectual que ela precisa de apoio, ela precisa do apoio no banheiro, ela usa fralda, ela está lá no 5º ano, ela faz uso de fralda, então esse apoio tem que trocar. E aí o professor, que veio pela sentença, ele não quer realizar esse tipo de ação. Né? Então, por isso que, quando nós, como secretaria, a gente faz a análise de qual profissional que teria as competências, dentre as suas atribuições de cargo, para desenvolver desde uma estimulação até uma troca, uso do banheiro, alimentação, quem que é esse profissional que está lá no hall de cargos que nós temos disponíveis hoje? O monitor. Então, o que nós estamos fazendo, e eu não sei até se o André até compartilhou com vocês, nós estamos num processo de formação contínua. E agora, em dezembro, em que a gente consegue ter uma flexibilização para tirar o monitor, nós vamos fazer um processo de capacitação entre dezembro e janeiro de 80 horas de formação para 240 monitores efetivos da rede, que é justamente para cada vez mais ter um profissional com condições de atuar tanto na esfera intelectual, na execução daquilo que o professor orientou, quanto também no suporte dessas ações de alimentação, do uso de banheiro. Então, quando você fala assim, vocês conseguem perceber uma diferença? O que a gente tem de diferença hoje é a gravidade da criança. Então, eu tenho casos de nível 3, por exemplo, de TEA, que tem total dependência. Ele tem que ter uma pessoa ali a todo momento. Ele tem dependência em relação ao uso do banheiro, ele não faz uso de linguagem verbal, então ele precisa da comunicação alternativa. Mas dessa diferença, quem define o processo de ensino não é o apoio, é o professor da unidade escolar. Ok. Uma última pergunta sobre o tema. Espera aí. Como que vocês sugerem que nós podemos fazer essa conversa, se nós podemos fazer aqui ou na Secretaria da Educação, se a gente pode envolver outras instituições e o grupo do CMDCA para que a gente possa chegar a um meio aí para concluir.
Posso dar uma sugestão, não sei se a Adriana quiser complementar, mas assim, já tem o grupo que está fazendo esse debate, já é um grupo multidisciplinar envolvendo o pessoal dos conselhos, da secretaria. O que nós podemos é agendar o mais breve possível. Uma reunião pode ser na própria secretaria, nós podemos sediar na própria secretaria, já com uma análise prévia, e trazendo quem vocês entenderem interessante, tanto parte da comissão de educação, e levar para a gente poder expor esses diferenciais e já uma proposta. Essa primeira reunião a gente pode só agendar uma questão de data, e isso pode ser feito na sede da secretaria, sem problema nenhum. Eu acho que seria interessante na Câmara, como já tem um projeto Podemos protocolado. Pode ser. E aí a gente só agendar. Temos aí a reunião da quarta-feira da comissão, a gente pode convidar os demais. Pode ser. Ou nessa, também. ou com 15 dias para se organizar aí. Pode ser também, não tem problema, né? É 5, né? Não tem problema, não tem conflito de data. Podemos fazer na próxima ou na outra quarta-feira. A gente já coordena com as equipes e nós podemos estar presente, sem problema. Ok, obrigado. Mais algum questionamento, Vaguinho? Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do vereador Vaguinho, agradecer a todo o corpo de colaboradores da... Pode... Senhor presidente, nós só precisamos, antes de encerrar a reunião, a gente definir a data da audiência pública. A data da audiência pública, mas aí já não tem a necessidade de ser gravado. Não. Tá bom. Então, agradecer a presença de vocês e encerrar, neste momento, a transmissão. Obrigado.